Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Capacitação em Oncogenética. Esse curso está sendo oferecido pela UFES em parceria com a FAPES. Eu sou a professora doutora Suzane e a aula de hoje é sobre como o câncer se desenvolve. Quais são os aspectos moleculares no processo de tumorigênese e carcinogênese? Bom, gente, então antes da gente começar a conversar, é interessante a gente se situar aqui e se perguntar o que é câncer, né? Então vamos considerar aqui que a gente tem uma célula, deixa eu pôr aqui um laser, uma célula normal, saudável, constituída de membrana plasmática, citoplasma, e aqui no interior do núcleo, os cromossomos, contendo DNA e os genes mostrados aqui nessas bolinhas brancas, ok? Uma célula normal. A gente sabe que o conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão, e o conjunto de órgãos forma sistemas até formar um indivíduo completo. Bom, mas isso aqui em condições naturais, numa célula saudável, num indivíduo saudável. Porém, se essas células do tecido saudável começar a sofrer exposição a agressões físicas e químicas, pode ser que hajam alterações no DNA dessas células. Além disso, pode ser que haja um acúmulo de alterações e alteração na expressão gênica. Então, antes a célula que era normal, após sofrer essas alterações, olha só, agora ela é uma célula que está sofrendo um acúmulo de alterações no DNA, mostradas aqui agora por bolinhas azuis, vejam, o DNA em branquinho, e um acúmulo de alterações no DNA, mostrado aqui por bolinhas azuis. Esse acúmulo de alterações faz com que haja surgimento de uma célula neoplásica. E a gente sabe que uma célula neoplásica, uma célula tumoral, ela é caracterizada por uma proliferação descontrolada dessas células. Então, num tecido, vejam só, elas começam a se proliferar, havendo agora um tecido infiltrado de células tumorais, provocando em seguida o surgimento de um tumor em um órgão que anteriormente era saudável. Bom, então, agora, a gente viu que há uma clara relação do câncer com o ciclo celular, porque a gente viu que o câncer é caracterizado por células que se proliferam de forma desenfreada, descontrolada, tá? Então, antes da gente começar a conversar, é interessante a gente entender um pouco qual a relação do câncer com o ciclo celular. Então, essas células neoplásicas, depois que elas são ativadas, elas começam a sofrer um processo de divisão celular, porém desenfreada, desregulada, gerando em proliferação, ok? Mas em condições normais, as células elas só se dividem quando houver condições ambientais favoráveis para isso, tá? Então, fora isso, se não houver condições favoráveis para que a célula se divida, ela não vai se dividir. Isso acontece porque o ciclo celular é altamente sinalizado e controlado. Existem várias proteínas que regulam o ciclo celular para que ele só aconteça quando de fato deva acontecer e para que ele seja impedido quando ele não pode acontecer. Então, eu trouxe aqui um exemplo, um esquema muito bom nesse slide, mostrando para vocês como que é dividido o ciclo celular, ok? Então, o ciclo celular é dividido em duas grandes etapas. Uma etapa chamada intérfase, que é quando a célula está exercendo o seu metabolismo celular, e outra etapa chamada mitose, ou M, que é quando de fato a célula vai se dividir. Ainda na etapa de intérfase, vejam que ela é subdividida em três pequenas etapas. Uma etapa chamada G1, que é quando a célula sofre o metabolismo celular, é quando a célula acabou de sofrer a divisão e ela está produzindo novas moléculas, novas proteínas, crescendo, aumentando o seu tamanho, se reestabelecendo ali, exercendo o seu metabolismo celular. Seguido da fase S de síntese, que é quando acontece a replicação do DNA. É quando a dupla fita de DNA é replicada para gerar duas duplas fitas filhas, para que elas sejam herdadas por duas filhas. Ok? Então, é nessa etapa que acontece a replicação do DNA, quando ele é duplicado. Depois, a terceira etapa da intérfase é chamada de G2, que é quando há uma verificação se essa replicação do DNA aconteceu de forma fiel, se o DNA foi replicado corretamente.
E isso é altamente sinalizado, de forma que há uma sinalização para a célula se dividir, quando for o momento ideal e mais favorável para isso, e uma sinalização para a célula não se dividir quando ela não tiver condições para se dividir. Outro ponto muito importante da gente comentar aqui é que a replicação do DNA também é altamente regulada e sinalizada, de modo que essa replicação ocorra da forma mais fiel possível. Então, a etapa de replicação de DNA é de alta precisão, de modo que é muito difícil acontecer um erro ou outro. Olha só, a taxa de erro é de um erro a cada 10 elevado a 9 pares de base. Então, é muito difícil com que aconteça alguma adição de uma base errada ali, mas essa taxa existe, pode acontecer. Então, assim, podem acontecer mutações que são espontâneas, tá bom? Bom, além disso, ainda sobre o ciclo celular, eu trouxe essa imagem aqui muito boa, que ela mostra as etapas do ciclo celular para a gente, tá? A gente está comentando que o ciclo celular é altamente regulado, altamente controlado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em como que são essas etapas do ciclo celular novamente. Vejam só, a etapa de intérfase, ela é maior, constituída pelas 3 subdivisões, né? G1, S e G2. E apenas uma pequena porção, que é a fase de mitose mesmo, que é quando a célula se divide de fato, tá bom? Agora, vamos comentar sobre como que é controlado aqui para que tudo aconteça da melhor forma possível. Isso acontece aqui na fase de intérfase, e em alguns momentos dessa fase de intérfase há pontos de checagem, chamados checkpoint. Então, vejam que aqui na fase de G1, a célula tem o primeiro checkpoint, tá vendo? Chamado checkpoint G1. Aqui acontece a verificação se a célula está em boas condições para que ela possa replicar o DNA ou não. Se há presença de danos, se a célula está em boas condições, se tiver tudo ok, tudo bem, a célula passou pelo checkpoint G1, agora a célula pode entrar na fase S, que é a fase de replicação do DNA. Ok. Após a replicação do DNA, a célula entra, então, na fase de G2, e aqui é o segundo checkpoint, checkpoint G2. Aqui há uma verificação se o DNA foi replicado corretamente. Lembra que a gente viu que a célula tem um controle para garantir com que esse DNA seja replicado da forma mais fiel possível, ok? Então, aqui há uma regulação para verificar se o DNA foi replicado corretamente. Se o DNA foi danificado ou se ele foi replicado de uma forma que não foi correta e houver reparo, tudo bem, reparou, ok, passou do checkpoint 2, a célula pode entrar em mitose. Porém, se aqui o DNA foi replicado, foi danificado, foi replicado de forma errônea e não houve reparo, o checkpoint serve para encaminhar essa célula para uma apoptose, que é a morte celular programada. Percebam, então, como que é altamente regulado, garantindo que a célula só se divida se tiver com o DNA correto e se todo o metabolismo aqui dessa célula estiver correto, isso em condições normais. Porém, se acontecer alterações nesse sistema de controle celular, isso vai fazer com que a célula não regule mais esses danos, tá? Então, isso vai fazer com que a célula não tenha mais nenhum tipo de controle, consiga começar a se proliferar descontroladamente, podendo gerar um processo, podendo desencadear um processo de carcinogênese. Bom, então vamos voltar aqui à nossa pergunta inicial, né? Como surge o câncer? Ora, o câncer surge por mutações. Porém, numa célula tumoral, é necessário que haja um mínimo de acúmulo de mutações ali numa mesma célula para que ela se desenvolva. Então, são necessárias de 6 a 7 mutações em uma única célula para levar ao surgimento de câncer, tá bom? Então, não é uma mutação ou outra esporádica que vai fazer com que o câncer surja. É necessário um acúmulo de 6 a 7 mutações. A gente vai ver que são mutações em genes responsáveis por controlar o ciclo celular também, ok? Só assim que uma célula neoplásica vai surgir. Porém, gente, a probabilidade de uma mutação acontecer em uma pessoa é muito baixa. É 1 em 10 elevado a 29 vezes.
Eu nem sei que número é esse, de tão difícil que é. Não é fácil acontecer mutação esporádica, muito menos acontecer um acúmulo de mutações. Então, agora a gente se pergunta, ué, se é tão difícil assim acontecer uma mutação, como é que a célula consegue acumular 6 ou 7 mutações em uma célula só para aí sim desenvolver o tumor? Né? Como é que consegue? É o seguinte, às vezes essa célula normal está sendo exposta a agentes que são carcinogênicos, ou seja, agentes que conseguem realizar mutações no DNA, danos e mutações no DNA. E se essa célula não tiver com um sistema de reparo muito bom, aí essas mutações conseguem ser acumuladas e a célula começa a entrar no processo de carcinogênese, tendo então um acúmulo de mutações, gerando uma célula neoplásica, ok? Então é assim que é possível o surgimento de uma célula tumoral. Bom, aí eu trouxe esse artigo aqui que mostra, né, que eu falei aqui no último slide, são necessárias de 6 a 7 mutações em uma única célula para o surgimento do câncer. Porém, esse número de 6 a 7 varia, tá, gente? Depende do tipo de tumor, do tipo de tecido, não é necessariamente 6 ou 7 mutações em uma célula. Tem alguns tipos de tumores que requerem o acúmulo de menos alterações e outros que requerem um acúmulo de mais mutações. Isso varia, depende de tumor para tumor. Outro ponto muito importante que a gente precisa estabelecer aqui é que a Adriana, inclusive, passou esse artigo aqui para a gente estudar um pouco, né? Que hoje em dia vários estudos já estão sendo aplicados na área de câncer e a gente está vendo a importância da epigenética em vários pontos, né, do câncer, inclusive na carcinogênese, inclusive no desenvolvimento tumoral. Então, aqui, hoje em dia, agora a gente percebe que não são só mutações que precisam acontecer para o surgimento de uma célula tumoral. Às vezes, a regulação epigenética faz com que genes do controle do ciclo celular não estejam funcionando perfeitamente. Se eles não estão funcionando, né, se eles estão com controle epigenético que impedem o seu perfeito funcionamento, então essa célula perde o controle e começa a se proliferar deliberadamente, tá? Então, antes, eu estou aqui falando de gene, de controle genético, de mutações no gene, mas antes da gente começar a discutir melhor sobre esse assunto, achei melhor a gente primeiro revisar aqui rapidinho o que é um gene, né? Essa pergunta é muito boa, todo mundo que fez biologia molecular, qualquer disciplina, lembra que a gente passa por essa aula, esse questionamento do que é um gene. Então, durante muitos anos, um gene é uma sequência de DNA que é lida e transcrita no RNA, que é lido e traduzido numa proteína. Mas, hoje em dia, a gente sabe que não é só isso, né? Um DNA, ele pode ser transcrito por uma molécula biológica, pode ser um RNA funcional e pode ser um RNA que seja traduzido em uma proteína funcional. Então, hoje em dia, a definição de gene é a seguinte, é a sequência de DNA que contém a informação necessária para a síntese de uma molécula biológica, ou um RNA funcional, ou uma proteína funcional. Então, lembrando do dogma central da biologia molecular, né? O DNA, ele é lido e transcrito em RNA, o RNA vai ser maturado até formar o RNA mensageiro, o RNA mensageiro é lido e traduzido numa proteína. Depois que ela for bem dobrada e novelada, ela vai ser uma proteína funcional, que de fato vai ter as funções de metabolismo dentro das nossas células, ok? Mas antes de falar isso, eu gostaria de chamar a atenção para uma curiosidade sobre o nosso genoma humano. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem aqui, no canto esquerdo, vejam só, sobre qual é a quantidade de genes que a gente tem num genoma humano. Então, assim, o nosso genoma humano, ele é muito grande, porém ele não é todo repleto de gene. Aliás, a gente tem pouquíssima área do genoma contendo genes, de fato. Vamos dar uma olhadinha. Vejam só que a gente está tendo um cromossomo altamente condensado, tá bom? Lembrando que cromossomo condensado se chama heterocromatina, a gente já vai dar uma olhada mais adiante. Aqui nessa imagem, eles pegaram uma partezinha desse cromossomo e ampliaram, e tem poucos genes aqui. Pegaram essa outra porção aqui do cromossomo e ampliaram ainda mais.
Vejam só que essa sequência cinza aqui, ó, é tudo DNA, mas só essas 4 porções coloridas é que são sequências de um gene, de fato, mostrando que no cromossomo inteiro são poucos genes que acontecem, que estão ali presentes. De resto, é sequência de DNA que não é sequência gênica. Ainda, além disso, vejam só, ele ampliou aqui um gene, esse gene marronzinho, ele ampliou ainda mais e está mostrando como que é a estrutura de um gene. Ele está mostrando que um gene, o que caracteriza um gene? Ele vai ter no iniciozinho da sequência dele uma sequência reguladora. Isso faz com que essa sequência seja lida e transcrita numa molécula de RNA, que vai haver uma sinalização para que essa sequência de DNA seja lida e transcrita em uma molécula de RNA. Além disso, notem que na composição do gene a gente vai ter no início uma sequência reguladora, em seguida a gente vai ter sequências de exons e introns. Vocês devem lembrar que depois que esse DNA aqui é transcrito em RNA, durante a maturação desse RNA para o RNA mensageiro, os introns são removidos da sequência, sobrando apenas os exons. E são os exons, apenas essas porções bem pequenininhas aqui em vermelhinhas, vejam. Apenas os exons contêm sequência de DNA que é codificante para uma proteína. Então, depois da maturação do RNA para o RNA mensageiro, ele vai ser uma sequência muito menor. E apenas os exons é que estão presentes no RNA mensageiro é que vão ser lidos e traduzidos para uma proteína, porque ele vai conter uma porção codificante, uma sequência codificante para tradução em proteína. E depois que a proteína é produzida, ela é novelada, vejam só. E aí sim forma uma proteína que, se houver a sinalização para isso, é uma proteína ativa que vai exercer o seu metabolismo normal dentro da célula. Outra imagem muito importante que eu trouxe aqui para a gente, vejam só, tá aqui nesse canto direito, tá, do slide. Aqui está mostrando a porcentagem de estruturas, de unidades presentes ali no nosso genoma humano inteiro. Então, em torno de quase 80% do genoma humano vão conter outras sequências de DNA que não são gene. E apenas em torno de 20% do genoma humano é que vai haver uma sequência de DNA que de fato vão ser os genes. Entende? Então, a gente tem um cromossomo inteiro, o genoma humano inteiro, mas apenas 20% desse genoma humano vai haver sequências gênicas, vai conter genes. Ainda, notem que aqui, olha, tem essa porçãozinha vermelha, são essas mesmas porçõezinhas vermelhas aqui, ó. Apenas 2% aproximadamente do genoma inteiro, do DNA inteiro, é que vai haver sequências que de fato são codificantes para produção de proteínas, para tradução em proteínas. Tá? Então, 20% de genes, ok, mas apenas 2% é que vão ser de fato os exons, que vão conter as sequências de DNA que são codificantes para transcrição e tradução em proteínas. Ok? Ó, apenas 2% do genoma inteiro é codificante para proteínas. Então, vejam como que do genoma inteiro temos pouquíssimos genes, além disso, temos pouquíssimas regiões que são codificantes para proteínas. Então, essas mutações que a gente estava conversando até agora precisam acontecer apenas aqui, nessa regiãozinha, nessa pequena região. Olha como é difícil. Não é acontecer uma mutação no genoma inteiro, é acontecer mutações nos genes. E, além disso, acontecer mutações nas sequências que são codificantes para proteínas. Apenas nos exons que vão ser transcritos e traduzidos em proteínas que, de fato, vão ser as que vão exercer o metabolismo celular. Então, olha só, né, como que é interessante a gente visualizar isso num contexto geral. Não é tão fácil de acontecer, tá bom? Outra coisa que eu preciso mostrar, né, eu estou aqui falando do gene, já falei algumas vezes sobre RNA, proteína, DNA, RNA, proteína, mas eu vou repetir até ficar claro na nossa cabeça, tá bom? A gente também precisa ter em mente como que um gene se expressa, tá? Lembrando que o que interessa para a gente no câncer são mutações que acontecem apenas na sequência que vai ser codificada para a proteína. Do resto, podem acontecer mutações que não é interessante para a gente no momento, tá? Então, vamos lá. Como que um gene se expressa? A gente vai ter o DNA,
Vejam só, o DNA, na replicação, ele forma outras 2 moléculas de DNA filha, tá? Uma molécula de DNA é replicada, formando 2 moléculas de DNA filhas. Mas isso apenas no momento de divisão celular. E sobre a expressão do gene? A gente já sabe que o gene é uma sequência de DNA, correto? Então, um DNA ele é expresso quando ele é lido e transcrito para uma molécula de RNA. Ocorre a síntese de uma molécula de RNA a partir dessa sequência de DNA. Depois disso, o RNA ele é maturado até gerar o RNA mensageiro, e o RNA mensageiro é lido e traduzido em proteína. Lembrando que proteína é uma sequência de aminoácidos, ok? Então, a partir da leitura do RNA mensageiro, há a síntese de uma nova proteína. Esse processo é chamado de tradução. Mostrei aqui nessa imagem tridimensional que é interessante a gente observar como que são as moléculas. Vejam só, o DNA, quando ele é lido e transcrito, ele forma uma molécula de RNA, que quando é lido e traduzido, forma uma proteína. Aqui ela já está enovelada, que é quando de fato ela está na sua estrutura tridimensional, capaz de exercer a sua função. Mas essa expressão ela não é livre, ela não acontece diretamente. Existem uma série de etapas responsáveis pela regulação da expressão gênica, tá? O DNA ele não vai ser transcrito e traduzido direto. Existem várias etapas aqui que vão controlar a expressão gênica. E essas etapas podem acontecer em vários momentos, como eu mostrei aqui nessa imagem, vejam só. A gente vai ter o DNA. Aqui, a nível de DNA, ele já sofre um controle de expressão gênica, se ele vai ser transcrito ou não para uma molécula de RNA. Aqui, nessa imagem, está mostrando uma outra etapa de regulação de expressão gênica, porque não necessariamente o transcrito vai conseguir sofrer o processo de maturação até formar uma molécula de RNA mensageiro. Aqui, mostrando uma outra etapa de regulação de expressão gênica, em que esse RNA mensageiro não consegue ser transportado para o citoplasma, para aí sim ele poder ser traduzido em proteínas, além de outros controles a nível de proteína, tá bom? Então, tem o controle a nível translacional, que não permite com que esse RNA mensageiro seja traduzido em proteína, ou a proteína pode até ser traduzida, porém aqui também há vários níveis de controle, impedindo com que essa proteína seja ativa, com que ela possa funcionar, tá? Então, aqui ela precisa estar enovelada e sinalizada para que ela seja uma proteína ativa. Então, percebam que o DNA, ele não é expresso livremente. Ele sofre uma série de controles de regulação de expressão gênica, ok? Outro nível de controle de expressão gênica que vocês aprenderam já nas 2 primeiras aulas é o controle de expressão epigenética. Vocês lembram que o termo epigenético, epi, significa sobre a genética. Então, aqui não está tendo nenhum tipo de mutação, nenhum tipo de transformação do DNA. Porém, existem alguns níveis de controle epigenéticos. Um deles é a nível de cromatina. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. A gente está vendo uma célula e no seu núcleo presentes os cromossomos. Notem aqui que os cromossomos estão no seu autoenovelamento, aqui altamente compactados. A gente lembra que o nome dessa cromatina, quando está altamente compactada, é heterocromatina, e quando ela está mais frouxa, ela é eucromatina. Aliás, isso de compactação do DNA é altamente importante para que o DNA contido ali seja expresso ou não. Se o DNA que a gente está estudando estiver presente numa região aqui muito compactada, vai ser muito mais difícil com que esse DNA seja lido. Então, DNAs, sequências gênicas presentes em cromatina altamente compactadas, têm baixa expressão gênica, que é muito mais difícil de ler. Por outro lado, se o DNA estiver ali numa região menos compactada, ou numa região de eucromatina, que é a cromatina menos densa, há uma facilidade muito maior desse DNA ser lido, portanto expresso. Ok? Então, é interessante a gente entender como que é a regulação de expressão gênica a nível de cromatina. Quanto maior o enovelamento, menor a expressão gênica. Por outro lado, quanto mais frouxa a cromatina, quanto menor o enovelamento, maior a possibilidade desse gene ser expresso. Aliás, a gente lembra que o DNA ele é enovelado por esse conjunto de proteínas aqui chamadas histonas. Lembramos?
Então, há um conjunto aqui de 8 estonas, chamadas octômero, é um octâmero de estonas, forma aqui um nucleossomo, que é o primeiro estágio aqui de enovelamento do DNA. E aqui já acontece uma das formas de regulação epigenética, que é as modificações de estonas. De modo geral, existem vários tipos de modificações de estonas, claro, mas de modo geral, quando as caudas de estonas são metiladas, elas tendem a compactar muito mais o DNA. Então, quanto maior a metilação, modificando essas estonas, mais compactado o DNA. Agora a gente já sabe, quanto mais compactado, menor a expressão dos genes ali presentes, ok? E quanto menos compactado, maior a expressão dos genes ali presentes. Bom, aqui a gente discutiu como que é a regulação epigenética a nível de cromatina, mas a regulação epigenética também acontece a nível de DNA. Eu trouxe aqui essa imagem, aliás, vocês já estudaram essa imagem aqui nas 2 primeiras aulas de vocês. Vejam só, esses dois terceiros, né? Mecanismos estão falando de remodelação de cromatina, modificação de estona, que faz com que haja um maior enovelamento ou não dessa cromatina. Mas também existe uma regulação a nível de DNA, de modo que esse DNA pode ser metilado. E se metilado, vai haver uma menor taxa de expressão desses genes. Vou mostrar melhor na próxima imagem. Vejam só, aqui ele já está mostrando novamente que quanto mais metiladas as estonas, maior o nível de enovelamento da cromatina, portanto, menor a expressão gênica. Além disso, a metilação não acontece só a nível de estonas, a nível de enovelamento de cromatina. A metilação também pode acontecer no próprio DNA. Quando a metilação acontece no DNA, é principalmente nas bases nitrogenadas de citosina. Tá vendo? Aqui há uma transformação através de uma enzima que transfere o grupamento metil para esse carbono aqui, da base nitrogenada. Então, vejam que agora essa citosina está tendo na sua base nitrogenada a adição de um grupamento metil ligado nesse carbono aqui que compõe o anel da base nitrogenada. E qual que é a consequência disso? É o seguinte, a gente não está falando que quanto mais fácil de ser lido o DNA, mais ele vai ser expresso, tanto a nível de cromatina como a nível de DNA. Aqui, a presença dos grupamentos metil nas citosinas impede o DNA de ser lido, portanto, transcrito e expresso, ok? Vou mostrar aqui nessa outra imagem, vejam só uma célula, no seu núcleo presentes vários cromossomos, aqui mostrando a condensação do cromossomo, aí eles deram uma amplificadinha aqui para a gente ver a sequência, tá? Os pares de base do DNA, e a gente nota que aqui as citosinas estão com alguns grupamentos metil adicionados. Ampliando um pouco mais, a gente está olhando aqui como que é a cadeia, como que é a estrutura química das citosinas. Aqui uma citosina normal, não metilada, porém aqui é quando houve uma transferência do grupamento metil para esse carbono aqui compondo a citosina. Então, agora a gente está vendo uma citosina que está metilada. Estar metilada faz com que o DNA seja menos lido. As proteínas responsáveis por ler esse DNA não conseguem se acoplar e ler o DNA com eficiência para que ele possa, aí sim, ser expresso. Olha só, eu trouxe essa imagem aqui que é muito boa, como o gene se expressa, né? Por que que essa metilação no DNA faz com que o DNA não seja lido e nem expresso? É o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui é a sequência de DNA, ok? A gente lembra, então, que gene é uma sequência de DNA que ela vai ter no iniciozinho uma sequência reguladora, seguida da sequência dos exons e introns, que depois vão ser transcritos e traduzidos, certo? Então, essa sequência reguladora, vocês devem lembrar que é a sequência que vai recrutar fatores de transcrição para iniciar a etapa de transcrição desse DNA. Tá bom? Então, aqui, ó, nessa região reguladora, vai acontecer o recrutamento de várias proteínas, chamadas fatores de transcrição, compondo um complexo transcricional. E aí, sim, depois que esse complexo transcricional é formado, esse complexo consegue recrutar a presença da RNA polimerase, que é, de fato, a enzima que vai realizar a polimerização do RNA,
ou seja, a enzima que de fato vai realizar a transcrição desse gene aqui, dessa sequência de DNA, em RNA. Ok, mas, gente, não é só isso. Não é só o gene que precisa estar conseguindo ser lido para ser expresso. Para essa maquinaria aqui toda ser ativada, vocês estão percebendo que o DNA está se ligando na proteína em vários outros pontos que não são regiões gênicas? Vejam só aqui, ó, tem várias regiões no DNA que não são gene, igual a gente viu lá no outro slide, mas que são regiões altamente importantes para a ligação aqui em toda essa maquinaria, compondo o complexo transcricional. Percebam, olha aqui, o DNA e outra região super distante do gene ligado aqui no complexo transcricional. Outra região, outra região. Então, tem regiões reguladoras, regiões mediadoras, regiões de enhancers, que são as que aumentam a expressão. Então, vejam que o DNA que se liga na maquinaria é bastante. É muita sequência de DNA que se liga. E imagina vocês, se houver a metilação no DNA em qualquer uma dessas regiões aqui. Se houver a metilação desse DNA em qualquer uma dessas regiões, ele não vai conseguir ser lido pela maquinaria. Se ele não conseguir ser lido pela maquinaria, não vai conseguir ser formado complexo transcricional, para aí sim recrutar a RNA polimerase e transcrever esse DNA para RNA. Então, vocês vejam, o DNA aqui não vai conseguir ser expresso. É como se ele não existisse, porque ali está havendo uma regulação epigenética pela presença de metilação. Tá bom? Então, esse processo aqui, ó, não vai conseguir acontecer com tanta eficiência, tá? Aqui não necessariamente impede, tá, gente? Vocês devem ter discutido isso, né, na metilação. Quanto mais metilado, menor a expressão, até conseguir impedir, tá bom? Não é assim, metilou e impediu de uma vez, né? Há ali ainda uma transição, tá bom? Quanto mais metilado, menos expresso. Quanto menos metilado, mais expresso. Tá bom? Então, se tiver metilação aqui em qualquer etapa, esse gene não vai conseguir funcionar. Então, qual que é a aplicação disso tudo no estudo do câncer? Por que eu estou aqui falando de gene? Por que eu estou falando de transcrição e tradução para proteína? Por que eu estou falando de regulação dos níveis de expressão gênica? E por que eu estou falando de regulação epigenética? É porque, gente, o DNA precisa ser lido e transcrito em RNA para ele poder ser lido e traduzido em proteína, porque são as proteínas que, de fato, vão exercer o metabolismo na célula. E lembrando do ciclo celular, são as proteínas que, de fato, vão controlar o ciclo celular. Então, para que o ciclo celular seja controlado, a gente precisa das proteínas funcionando perfeitamente. A gente precisa que elas tenham sido lidas por um DNA que está ali disposto, que está ali disponível, que está ali sendo expresso de maneira adequada. Entendem? Então, por isso que a gente tem que ter uma noção molecular antes, até chegar aqui, para entender quais são as desregulações do ciclo celular. As proteínas que controlam o ciclo celular precisam estar funcionando perfeitamente. Para que elas estejam funcionando perfeitamente, os genes responsáveis por sua produção precisam estar sendo expressos perfeitamente também. Então, se essas proteínas que controlam o ciclo celular não tiverem presentes ou não tiverem funcionando bem, ou se estiverem mutadas, ou se estiverem inibidas, vai acontecer alterações no ciclo celular. E agora a gente já sabe, se houver alteração no ciclo celular, isso vai desencadear a proliferação desenfreada das células, resultando no desenvolvimento de tumores. Entendemos como que foi essa linha de raciocínio até chegar aqui? Bom, a gente está aqui falando, né, de gene, de mutações que podem acontecer nos genes, de regulações de expressão gênica e regulações epigenéticas que podem acontecer nos genes, e também do acúmulo de 6 a 7 genes ou alterações em uma única célula. Porém, não em qualquer tipo de gene. Existem um conjunto de genes que são críticos para o câncer, tá? Então, a gente vai focar nessas mutações e alterações de regulação de expressão gênica, nesses conjuntos de genes que são críticos para o desenvolvimento do câncer, ok? Então, há duas classes de genes que são críticos para o câncer.
A primeira classe é chamada de proto-oncogenes. Em células normais, esses genes são genes que geram proteínas que vão ativar o ciclo celular quando ele precisar ser ativado. Porém, mutações nesses proto-oncogenes causam um aumento da sua função. Isso faz com que elas ativem a divisão celular desenfreadamente até levar ao surgimento de um câncer. Aliás, proto-oncogênese é a forma natural da proteína, do gene até gerar a proteína, porém os mutantes, na sua forma hiperativa, são chamadas de oncogenes. Na aula ao vivo, a gente discutiu bem sobre esses temas. Esses termos aqui de proto-oncogenes e oncogenes são os que a literatura trazem, mas na prática, o termo já é usado diretamente oncogenes. E aí esse oncogene pode estar ativo e hiperativo, gerando o desenvolvimento, a proliferação celular e o desenvolvimento do tumor. Ok? Mas qual que é a diferença de proto-oncogene e oncogene na literatura? Na literatura, o proto-oncogene é ainda um gene normal, sem alteração. E quando ele está alterado na forma hiperativa, quando ele está ruim, proliferando bastante, desenvolvendo câncer, é que de fato ele vai ser chamado oncogene. Tudo bem? Mas na prática, todo mundo já utiliza direto esse termo oncogene. Aliás, o termo oncogene, ele vai falar do DNA, mas agora a gente já sabe, né, que o DNA é transcrito em RNA e traduzido na proteína. É a proteína que de fato vai regular aqui o ciclo celular. Ok? Bom, a segunda classe de genes críticos para o câncer são a classe chamada de genes supressores de tumor. Como o próprio nome já diz, são proteínas que estão ali inibindo o ciclo celular para que ele não aconteça quando não deve acontecer. Porém, quando há mutações nesses genes, isso faz com que a proteína perca a sua função ali de segurar, de inibir. Então, se ela não consegue inibir o ciclo celular, as células começam a se proliferar até contribuir para o desenvolvimento do câncer, ok? Bom, essas são aqui as duas classes de genes críticas para o câncer, porém, a gente sabe que há outros tipos de genes que são extremamente importantes e que vão agir aqui também no processo de tumorigênese, que são genes de reparo do DNA, genes que transcrevem e traduzem proteínas de reparo, enzimas de reparo para o DNA, né, que é importante, às vezes, tem síndromes, né, que ocorrem em indivíduos que não têm um sistema de reparo muito bom, né, então, aqui a importância da gente entender sobre o reparo, enzimas de reparo do DNA, além disso, genes para apoptose, para encaminhar aquela célula que não está em boas condições para morte celular programada. Essas duas classes aqui, gente, de proto-oncogenes e genes supressores de tumor, vão ser mais exemplificadas pela aula da professora Adriana, que ela vai dar vários exemplos muito bons de quais proteínas agem nessas duas etapas, o que a mutação de cada um tipo faz, como que são esses exemplos, tá? Aqui a gente vai prosseguir. Aí, essa imagem aqui é maravilhosa. Ela está mostrando uma célula aqui, tá bom? Vamos tentar visualizar aqui o que essa imagem nos mostra. Ela está mostrando aqui uma célula, olha aqui o seu citoplasma. Aqui é o núcleo da célula, onde vai ver o DNA, tá bom? Aqui do lado são outras células vizinhas, em que elas estão aderidas, ok? E aí, o que faz com que a célula entre ou não nessa proliferação desenfreada, que faz com que depois resulte num câncer? É o balanço entre as vias que são estimulatórias, aquelas que vão ativar a proliferação, das vias que são inibitórias, que vão impedir que a proliferação aconteça. Tá bom? Então, aqui a gente está vendo o conjunto de moléculas que agem na via estimulatória. Então, são várias moléculas que vão ativar uma via de sinalização para que seja desencadeado esse processo de multiplicação, de divisão celular. Por outro lado, há também vias que são inibitórias, que também ativam vias de sinalização no interior da célula, uma cascata de sinalização, para impedir essa proliferação. Então, o que vai fazer com que a célula entre ou não numa proliferação desenfreada? É o balanço ali das vias estimulatórias com as vias que são inibitórias, ok? Bom, então agora a gente está vendo, né, como que
Depois desse desequilíbrio, uma célula pode começar a se proliferar deliberadamente. Depois que ela começa a se proliferar, então ela entra no processo de carcinogênese. E aqui nessa é uma imagem, uma figurinha muito boa, mostrando aqui um epitélio. Em algum lugar aqui do epitélio, uma célula tentou se emancipar. Morte ao sistema, morte ao sistema. Então, essa célula aqui já está totalmente alterada e ela vai começar a se proliferar deliberadamente e vai entrar nos estágios da carcinogênese. Mas esses estágios aqui eu vou deixar para discutir melhor com vocês na parte 2 da nossa aula, ok? Então, essa parte 1 eu vou encerrar agora a gravação.